sou o Samsung. Eu vou, mas eu vou até às 7 horas jogando. Eu sou pouco. Eu vou até às 10 horas jogando. Aqui é grande. 1 minuto quem é? Só porque eu tô 1 minuto. Ai, foi. Tchau, gente. Gente, eu sou o LG. Eu vou até mais ou menos 6 horas. São 6 horas. Também. Samsung. Que é aquilo? O quê? 500 milhões de anos. Eu sou nada.